Olá, meu nome é Rainara Lucenas, irei apresentar o artigo Análise da Degradação de Fachada de Edifício localizado em Brasília, DF. Este artigo é fruto de um trabalho que foi desenvolvido ao longo da disciplina de Durabilidade, Degradação e Vida Útil, ministrada pelo professor Elton Bauer, no programa de pós-graduação em Estruturas e Construção Civil da Universidade de Brasília, sendo os autores eu que vos falo em conjunto com o professor Elton Bauer. Este é o conteúdo da apresentação. E começando pela introdução, temos que as fachadas das edificações constituem a primeira barreira frente à ação dos agentes de degradação. Estes agentes podem possuir diferentes naturezas, porém, para Brasília, que apresenta como característica um clima sazonal, tem-se que os mais relevantes são os de natureza térmica. Com isso, a temperatura ela exerce uma forte influência no processo de degradação dos revestimentos de fachada, e com o intuito de investigar, compreender melhor esse processo, aplicou-se neste artigo uma simulação higrotérmica através do software UF, onde foram obtidos dados de amplitude térmica e choque térmico, onde foi investigada essa influência da temperatura no processo de degradação. A metodologia aplicada pode ser dividida em dois momentos. O primeiro é a caracterização do edifício investigado. Este está localizado em Brasília, possui 18 anos de idade, é composto por 4 pavimentos e pilotis e apresenta revestimento cerâmico nas suas fachadas em duas tonalidades, uma cor mais escura, que corresponde à cor telha, com absortância de 0,635, e uma tonalidade mais clara, que corresponde à cor branco gelo, com uma absortância de 0,375. As imagens permitem observar tanto a posição do edifício quanto as suas respectivas orientações de fachada a norte, sul, leste e oeste. A metodologia, segundo momento, consiste na realização da simulação higrotérmica. Essa simulação foi feita a partir do software UF na sua versão Pro 5.3. Este programa foi desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer, na Alemanha, permite a simulação de sistemas de componentes e permite avaliar o comportamento higrotérmico e mensurar os agentes climáticos de degradação. Com isso, de uma forma geral, a simulação pode ser dividida em 4 momentos, conforme mostra o esquema da figura 3. O primeiro são os dados de entrada, onde é feita toda a caracterização do sistema, do edifício e do clima a ser simulado. O sistema que nós adotamos neste trabalho foi o representado na figura 4, que é um sistema de vedação vertical com revestimento exterior em placa cerâmica e interior em argamassa. Foram definidos 5 camadas com 5 posições de monitoramento. Os dados destes materiais foram inseridos no UF por meio dos dados obtidos pelo Laboratório de Ensaio de Materiais da Universidade de Brasília. E nesta etapa também foram definidos alguns coeficientes, como de resistência superficial, refletividade, absortância, e caracterizado o clima. No nosso caso, foi inserido um arquivo climático contendo o ano climático típico de Brasília, no formato TMY, e com isso foi realizada na segunda etapa a simulação para o período de 1 ano. Na terceira etapa, tivemos a saída desses dados. O UF ele fornece dados horários ao longo de todo o período da simulação. No nosso caso, tivemos o retorno de 8.760 dados horários, e a análise no pós-processamento foi focada nos resultados de temperatura exterior e superficial em parâmetros de ΔT, que consiste na amplitude entre a diferença da máxima temperatura diária e mínima temperatura diária, e choque térmico para 1 hora considerado pleno e para 2 horas atenuado. Com isso, os dados de amplitude térmica foram analisados em termos de máxima mensal ao longo do ano simulado. À esquerda temos resultados para a cor branco gelo e à direita para a cor telha. Observa-se para ambas as absortâncias uma mesma tendência de comportamento das orientações de fachada, porém, para o revestimento em cor escura, os resultados de amplitude são bem superiores. A fachada oeste apresenta resultados superiores a 33 graus, o que é uma solicitação bastante relevante para um revestimento de fachada. E como uma tendência geral de solicitação, tem-se a fachada oeste, seguida da fachada norte, leste e sul.
Quando se investiga a degradação de revestimentos, é interessante analisar não apenas a incidência, a intensidade, uma vez que este processo está diretamente relacionado ao envelhecimento natural das edificações. É interessante, em conjunto com a intensidade, avaliar também a frequência de ocorrência. Com isso, nós analisamos para as duas absortâncias essa frequência de ocorrência por orientação de fachada. Foram definidas 5 faixas de ocorrência para cada orientação, e de uma forma geral foi observado que a orientação oeste apresentou o maior intervalo de ΔT seguida da fachada norte, e quando se avalia a faixa mais representativa para cada orientação, a faixa da orientação oeste, com um intervalo de 16,4 a 20,7, se mostrou superior quando comparada às demais orientações. Já para o revestimento em cor escura, a tendência de organização das faixas de distribuição permaneceu semelhante à cor clara, porém com valores bem superiores, o que é esperado por conta do valor de absortância ser maior. Observou-se um incremento no intervalo de ΔT da fachada oeste em 10 graus e um incremento na fachada norte de 8 graus. E a faixa representativa da orientação oeste se mostrou mais uma vez com intervalo superior quando comparadas às demais orientações. Já para o choque térmico, que pleno e atenuado, que consiste na variação de temperatura igual ou superior a 8 graus, considerando tanto aquecimento quanto arrefecimento, para o choque térmico pleno, na cor clara, nós observamos que a fachada oeste foi a mais solicitada, porém com uma frequência de ocorrência não tão elevada, de 0,25%, considerando os 8.760 dados horários. Já na cor de revestimento mais escura, logo abaixo, tem-se que a fachada oeste apresenta uma solicitação aí de ocorrência já superior em 240 ocorrências em 3% quando comparados os 8.760 dados, seguida da fachada leste. Já no choque térmico atenuado, que é considerando 2 horas anteriores a um dado horário do dia, tem-se que a fachada leste se mostra mais solicitada com uma ocorrência superior a 400 casos, seguida da norte e da oeste, e para o choque térmico atenuado, considerando o revestimento em cor mais escura, já se tem uma ocorrência aí bem mais representativa. A fachada norte apresenta aí uma ocorrência de mais de 900 casos, o que é bastante relevante, considerando aí uma mudança de temperatura em 8 graus num período de tempo tão curto, que é entre 1 e 2 horas, correspondendo aí a cerca de 11% de ocorrência, seguida da fachada leste e da fachada oeste. Com isso, as conclusões que foram obtidas é que a absortância, ela influencia diretamente nos resultados de amplitude de choque térmico, uma vez que ela espelha essa capacidade do revestimento de absorver maior radiação, e ficou evidente que, para este caso em estudo, o revestimento na cor telha, ele apresenta uma maior probabilidade no surgimento de anomalias referente às movimentações térmicas com gerações de tensões, como fissuras, descolamentos, falhas de rejunte, quando comparado ao revestimento em tonalidade mais clara, menor absortância, na cor branco-gelo. Essa avaliação, tanto da intensidade quanto da frequência de ocorrência e do choque térmico, permitiu uma caracterização mais detalhada quanto às solicitações que são incidentes sobre os revestimentos cerâmicos, e, de uma forma geral, observou-se que a fachada oeste se mostra como a mais crítica frente às solicitações de temperatura, seguida da fachada norte e leste, apresentando, então, que esta orientação de fachada tem uma maior probabilidade ao surgimento de anomalias referente às movimentações térmicas. E, em contraste com isso, a fachada sul se mostrou como a menos crítica. Os agradecimentos ficam ao Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil da Universidade de Brasília e ao CNPq. Estas foram as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.